que essa pesquisa, que a Cinemateca Negra revela e nos convida, é olhar para a própria história do cinema brasileiro sob um outro viés. O projeto Cinemateca Negra surge de maneira embrionária em 2018, quando eu faço a mostra Cinema Negro, capítulos de uma história fragmentada, né? Eu tive de me confrontar de maneira mais direta com as informações disponíveis e indisponíveis. Existia uma necessidade de coleta e consolidação desses dados, assim. O processo de pesquisa de Cinemateca Negra ele foi coordenado por mim e a pesquisa foi feita com outros dois profissionais, a jornalista Ruth Pina e o roteirista e curador Bruno Galindo. Eu vejo nos dados, né, que foram passados no release que 83% desses filmes dirigidos por realizadores negros vêm depois de 2010, o que justifica essa aceleração, digamos, da produção por artistas negros. É impossível não falar de políticas públicas, né? É impossível não falar do impacto das políticas públicas. Então a gente passa por política de cotas e ação afirmativa no ensino superior, os editais de descentralização da produção cinematográfica, produção audiovisual, a chegada de editais exclusivos para pessoas negras, ou a chegada do que a gente chama dos mecanismos indutores nos editais, né? E, além de tudo, né, evidentemente, os dispositivos tecnológicos, né? O fato de que hoje, para a gente fazer captura de imagem, para fazer finalização de um filme apresentável, os recursos necessários são muito menores. São essas hipóteses com as quais a gente trabalha, né? Eu fiquei muito surpreso com a porcentagem de filmes dirigidos por diretores negros nos anos 70 e 80. Eu gosto muito de falar desse período dos anos 70 e 80 porque ele justamente quebra as expectativas. Nos anos 70, no que tange a luta negra, algo estava acontecendo globalmente. E esse algo respingou no Brasil, mesmo durante a ditadura militar. A gente tem a chegada de alguns atores que vão parar na direção, mas também de alguns técnicos que vão parar na direção. A chegada do Valdir Onofre em 1975 com as Aventuras Amorosas de um Padeiro, né? Sendo Valdir Onofre um ator. Amor, que tal a gente ir para aquele motel? O que você falou? Você não tem juízo, não? No final dos anos 70, a gente tem a chegada de um nome super pouco conhecido, que é o Afrânio Vital, que está ali, que começa a sua carreira muito conectado com Walter Gucuri e com Christensen, e ele transiciona também para a direção de curtas e depois para a direção de longas metragens. Além do curta-metragem, eu tinha na época também o cineclubismo. O cineclubismo é uma coisa importantíssima, né? No final dos anos 70, a gente tem a chegada do longa-metragem do Antônio Pitanga, o único filme que Antônio Pitanga fez como diretor. Nos anos 80, a gente tem a chegada de um profissional da boca do lixo, o Agenor Alves, que vai fazer quase 10 filmes, né? Os meus homens foram mortos. Meu capataz roubou todo o dinheiro da venda do gado e sumiu com o bando. Então deve ser os mesmos que mataram a minha esposa. O mundo está mudando, o Brasil está mudando, o Brasil está sendo profundamente impactado pelos direitos civis nos Estados Unidos, pela descolonização dos países africanos, pela fundação do ILEAE em Salvador. Ao mesmo tempo que tem essa chegada dessa geração que começa como trabalhadores do cinema, seja da atuação, seja do continuismo, seja do roteiro, e que por conta de suas parcerias e suas relações conseguem estabelecer relações profissionais, e essas relações profissionais facilitam a chegada dessas pessoas na direção, especialmente na direção de longa-metragem. O levantamento de dados começa a partir dos anos 40. Por que dos anos 40? Quando a gente não tinha, de fato, produções de realizadores negros antes, ou porque elas não estão documentadas, catalogadas? Na verdade, a gente começa com 1949, né, com o filme Estou Aí. Chorei a noite inteira, chorei como ninguém chorou. Não porque nós escrevemos em pedra que o José Cajado Filho é o primeiro diretor, a primeira pessoa negra a dirigir um filme no Brasil, a dirigir um longa-metragem. A gente começa com ele porque, até este momento, ele é essa pessoa. Então, a gente olha para esse número como um número a ser desvendado, entendendo, Bruno, o absoluto desastre
que é tentar pesquisar cinema brasileiro antes dos anos 30, entendendo como a gente perdeu cerca de 70% da produção do cinema silencioso, a história da realização negra. Ela é uma história que vai para sempre mudar. Por muito tempo, por exemplo, disse-se que a Dandara era a primeira diretora negra. Pedaço de mim, metade exilada de mim, leva os teus sinais. Aí descobriu-se que existia uma pessoa chamada Lilian Solati Santiago. Nós já saímos assim para fazer apresentações mostrando o teatro, o coral e o congado. Aí descobriu-se, né, tudo sujeito oculto, descobriu-se que existia a Adélia Sampaio. Eu amava Sueli. Eu gostava dela. Só nesse ato de contar a primeira diretora negra no Brasil, a gente percebe que esse marcador do pioneirismo ele vai sempre mudando, vai sempre mudando. O Rafael de Luna Freire revelou recentemente, né, que Lima Barreto escreveu um roteiro para cinema. E isso é uma informação que escapou até mesmo dos dois biógrafos do Lima Barreto, né? A maior parte das discussões que eu vejo sobre representatividade negra no cinema brasileiro dizia muito respeito aos personagens negros, a maneira como os personagens negros eram retratados, mas não tanto sobre os criadores. Ao mapearmos a direção negra, a gente afirma, por exemplo, que a realização negra é algo historicamente localizável. Ela não é um fenômeno recente. Ela pode ter aumentado em termos de número recentemente, mas ela não é um fenômeno recente. Então, para poder investigar a história da realização negra, a gente não volta 10 anos atrás, a gente volta 8 décadas, a gente volta pelo menos, né? 8 décadas, na verdade. Segundo, contribuir com uma eterna luta, que é a passagem de objeto a sujeito. Historicamente, no campo das artes, as pessoas negras são vistas sempre como objetos, não como agentes da história, não como sujeitos. A Cinemateca Negra também aponta outras lacunas e convida outros pesquisadores, outros partícipes do campo, a olhar para essas lacunas e falar, então, poxa, então vamos construir essa história do cinema brasileiro a partir de um marcador negro, a partir de outros ofícios, a partir de outros trabalhos, também a partir da fotografia, a partir da maquinaria. Nós decidimos investigar a realização negra e investigar a realização negra atravessada por gênero, justamente porque a gente queria descobrir se essas opressões que organizam a nossa sociedade, por exemplo, a opressão de gênero, a cisgeneridade, também organizam a realização negra? A resposta é sim. Mulheres negras continuam mais distantes da realização, continuam mais distantes da realização do formato que é o formato mais nobre, do longa-metragem, a realização cinematográfica audiovisual por travestis de mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias. Além de ser um número pequeno, ainda está muito conectada a alguns gêneros cinematográficos, o que nos conta que ainda está muito conectada ao lugar do relato, ao lugar do conte-me sobre você, conte-me sobre sua história. Você acredita que o que a gente já tem como mecanismo de fomento, de incentivo, cotas em editais, isso já cumpre com as demandas, ou de que maneira a gente poderia expandir a ação desses mecanismos ou implementar outros mecanismos suplementares para incentivar e acelerar a inserção de pessoas negras no mercado? Não, eles não são suficientes, eles não foram suficientes estatisticamente, isso é comprovado. A realização cinematográfica negra, do ponto de vista estatístico, ela ainda está concentrada no curta-metragem. Isso aponta uma limitação da política pública. A gente tem, por exemplo, Bruno, um aumento das oportunidades de trabalho para roteiristas negros nas salas de roteiro de série, mas a gente não tem um aumento de profissionais negros nas chefias das salas de roteiro. A gente não tem um aumento de profissionais negros como criadores. Se não houver responsabilização das pessoas e das instituições, a gente vai seguir nesse ciclo de celebração crítica. Celebra o aumento, mas aí você olha para a estatística e fala, mas esse aumento está concentrado aqui, ele está subrepresentado acolá. Eu sinto que nós atribuímos não só uma expectativa, mas atribuímos valores positivos a conquistas simbólicas, inflando
o real impacto dessas conquistas. Por exemplo, uma presença de uma pessoa negra no posto de comando como que algo que inequivocamente implicaria num avanço de uma pauta racial. Isso pode acontecer, como isso pode não acontecer. Isso depende do trabalho da pessoa, isso depende do momento político, isso depende da estrutura possível. Porque se a gente dá esses pesos simbólicos aos indivíduos, a gente coloca em segundo plano questões estruturais. Eu acho que vale uma reflexão crítica para pensar o quanto desses ganhos simbólicos foram transformados em ganhos permanentes. O Ministro 54 assinou um termo de cooperação com a Cinemateca Brasileira, que engendra uma relação, que engendra um interesse, que engendra uma conversa no campo da preservação, no campo da difusão de obras negras. Nunca é demais lembrar que o campo da preservação, assim como o campo da curadoria, por muito tempo foi, no mínimo, desinteressado pela realização negra, no mínimo, né, para não falar outras coisas. E acho que uma outra pontuação também importante de fazer é justamente a presença da ministra Margarete Menezes na nossa publicação. Ela articulou uma ideia super bonita, que a gente só sabe para onde a gente vai se a gente sabe de onde a gente veio, né? Uma alegria muito grande ter a ministra no prefácio de Cinemateca Negra. É isso.